Eu converso com Sueli Lopes Fernandes, presidente do Grupo Espírita João Cabete. Mas antes quero falar para vocês do curso de especialização em psicossomática, que é destinado a psicólogos, que vai ter início em março de 2012 e vai até dezembro de 2013. O horário dele é uma aula por mês, toda sexta-feira à noite e sábado das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Você pode obter informações pelo site www.estudosavancados.com.br e também pelo telefone 11 2872 3270. Sueli, vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador do que é o Espiritismo, ao que se destina, né? O Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, né? O primeiro livro da doutrina é o Livro dos Espíritos. Ali realmente está o resumo das leis, de tudo aquilo que nós temos que aprender para compreender um pouquinho melhor o Espiritismo. E as obras básicas, né? Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno, que são as obras da base da codificação. Agora, qual é a contribuição principal do Espiritismo para os dias de hoje? Eu acredito, Mônica, que o Espiritismo vem amplificar a nossa consciência. A consciência é algo que ela vai avançando ao longo do nosso progresso. Quanto mais progride o espírito, mais a sua consciência abrange a verdade. E o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais a nossa consciência abrange o conhecimento da verdade, que são as leis que regem o universo, o mundo divino, nós começamos a compreender melhor os mecanismos da nossa vida, compreender melhor a nós mesmos, compreender melhor o nosso próximo. E o Espiritismo vem dar uma contribuição muito grande no campo do conhecimento da vida após a morte. Porque a morte ainda é um assunto muito evitado. Com certeza. Mesmo no meio da família, no meio dos amigos, quando alguém começa a falar de morte, todo mundo diz: vamos mudar de assunto. Ninguém quer falar, como se a morte não fosse uma realidade diária. Então, a morte é uma área que evoluiu muito pouco no sentido do conhecimento humano. Os seres ainda veem a morte como fim, o fim da vida. E o Espiritismo traz uma contribuição maravilhosa, fantástica, sobre a vida após a morte. Muitas pessoas dizem: mas ninguém voltou de lá para contar. Sim. Mas o Espiritismo traz justo o contrário. Quantos voltaram e contaram, né? No livro Céu e Inferno, há depoimentos muito ricos de espíritos que vieram trazer informações após a morte, e eles são ricos tanto quando são espíritos evoluídos, como quando são espíritos extremamente sofredores, porque falam da vida espiritual e uma continuidade natural dessa vida. Então nós estamos aqui de passagem. Toda vez que o nosso olhar superdimensiona tudo que é da Terra, nós entramos em conflito, porque a Terra não é o nosso destino. Então, como explicar, não é? Porque, na verdade, as pessoas dizem: mas será que é justo tanta gente passando tanta coisa ruim, na miséria, e outras pessoas com tanto? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, para que as pessoas entendessem um pouco melhor o propósito de cada... A gente tem ouvido muito, e a espiritualidade também fala isso, que a Terra está passando por uma grande transformação. Todo movimento de transformação, ele traz consigo o caos. Não é? Você vê, você muda de casa, mesmo que você mude para uma casa maior, nos primeiros dias da sua mudança, é um caos, você não acha as coisas, fica um tumulto, não é verdade? Então, a Terra, ela está passando por uma grande transformação, mas ela ainda tem um aspecto muito grande de planeta de expiação e provas, que é um planeta escola, um planeta hospital e um planeta cárcere. Ele tem esses três aspectos. Então, há espíritos, como nós todos, que ainda estamos quitando débitos do passado, espíritos que estamos com alguma enfermidade moral, alguns em convalescença, outros nem se deram conta delas, né? E todos nós estamos aprendendo nessa escola maravilhosa que é a Terra. Agora, o planeta traz muito contraste. Porque quanto menos consciência da verdade, mais o ser é egoísta.
Então, o que vemos ainda na Terra é o egoísmo ainda prevalecendo sobre a fraternidade, sobre a solidariedade. Então, aqueles que já desejam fazer parte desse movimento de transformação precisam atrelar-se aos valores morais, à ética, à religiosidade verdadeira, uma espiritualidade assim, sem rituais, sem excessos, sem fanatismo, mas uma religiosidade digna, apoiada em atos que falem da sua fé. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, disse: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ah, que bonito. Então, agora, as pessoas dizem que o espírito é muito conformado, tudo é karma, tudo é porque tinha que ser. O que a gente pode estar falando a respeito disso? O espírita, eu não sei se eu concordo com isso, porque assim, nós temos no Espiritismo a consciência do poder que existe em nós. O poder divino que alenta toda a criação está em nós também. Então esse poder divino é um poder altamente transformador. É um poder que modifica um contexto da nossa vida. Nós não somos assim bonecos que estamos atrelados a fios e o destino nos leva para cá ou para lá. Nós somos seres com livre-arbítrio, com poder de decisão. Então tudo nasce no âmbito do nosso pensamento, da nossa sintonia, como nós reagimos à vida, como nós agimos perante a vida. Então eu acho que a maravilha de nós sermos espíritas é justamente poder ter nas mãos algo a mais no sentido desse conhecimento do que é divino em nós. Agora é claro que todos nós estamos vinculados à lei de ação e reação. Algumas coisas nós não podemos mudar. O nosso DNA, né? A nossa família, o setor, vamos dizer, da sociedade onde nós fomos colocados, mas mesmo aí você pode reagir de forma diferente dependendo do teu conhecimento, né? Vamos falar mais já já. Ouça agora uma dica do Dr. Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular.